A paz do Senhor, nação Joabe assembleiana, povos de todas as tribos, línguas e nações, sejam muito bem-vindos a mais um JoabeCast. Salva de palmas, por favor. Já nós queremos desde já agradecer a todos vocês que estão se conectando aqui com a gente e acompanhando mais um episódio desse projeto tão especial, tão importante para as nossas vidas, que é o JoabeCast. Meu nome é Letícia, esse aqui é o meu co-host, o Júnior. E aí, pessoal? E hoje nós temos o prazer, a honra, a satisfação de estar recebendo aqui uma lenda... The Legend. O cara é do inglês. A Legend da comunidade cristã em Fortaleza, que é o Sérgio Israel. Serginho, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós que agradecemos por você ter aceitado o convite de participar desse JoabeCast. Show. Cara, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Vai ser só uma conversa mesmo, até pra gente entender um pouco mais a tua trajetória em si. E também do Conexão, né? O projeto que hoje tu lidera. Sim. Enfim, a gente quer mais conversar, bater um papo, entender como é mais a tua realidade, assim, e ver o que a gente pode agregar também para a juventude de uma forma geral. E aí eu queria que tu começasse falando um pouco mais sobre ti mesmo, sobre a tua história, como foi que tu chegou até aqui, o JoabeCast. Então, gente, meu nome é Sérgio, né? Como já foi falado. Atualmente eu estou na liderança do projeto Conexão, né? Eu trabalho com idiomas, né? E, assim, tem sido uma trajetória bem interessante. Eu acho que eu já estou na liderança desse projeto há uns 3 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Eu acho. Comecei em 2018. E, assim, tem sido um projeto que eu diria que tem tomado uma boa parte da minha vida, né? É como se fosse algo que está atrelado à minha vocação. Então, não tem para onde fugir, né? E maravilhoso, simplesmente. Eu sou meio ruim de falar sobre mim. Acho que dá para notar. Falar sobre Jesus. Falar sobre mim. Exatamente. Mas, se não me engano, teus pais não são daqui, né? Eles são do Brasil, né? Eles nasceram aqui, só que eles não estão morando aqui atualmente. Eles moram na República Dominicana. Entendi. Top. Mas eles são daqui do Ceará? A minha mãe é do Ceará, meu pai é carioca. E eu sou baiano. É isso aí. E tu veio pra cá com quantos anos, Fortaleza? Pra Fortaleza eu vim com 23 anos, na realidade. Eu já tinha visitado, né? Justamente porque a família de parte de mãe mora aqui. Mas pra morar mesmo, com 23 anos. Aí eu já tô aqui há 4 anos. E tu veio por algum motivo específico ou só ficar perto da família mesmo? Cara, eu tinha os meus motivos, né? Um deles era que eu queria trabalhar. E assim, lá na República Dominicana, os meus pais, até hoje, eles moram digamos assim, só com o passaporte, sabe? Eles não têm, tipo, visto. E você pode morar tranquilamente lá, mas você não pode trabalhar. Então eu queria trabalhar e tudo mais, e foi um dos meus motivos para voltar pro Brasil, sabe? Aí eu voltei, um dos motivos foram esses, mas eu acho que Deus tinha segundas intenções. Entendeu? E por que Fortaleza? Na realidade, eu queria o Rio de Janeiro, inicialmente, né? Mas Deus tinha planos melhores pra sua vida. Exatamente. Meu pai falou assim, por que tu não vai pra Fortaleza e tal? E eu era meio teimoso naquela época, eu não sei como é que eu aceitei. Só Deus, a única explicação mesmo. E aí, tomei essa decisão de vir pra cá e não me arrependo de jeito nenhum. Que bom. Graças a Deus que os planos dele eram melhores e você veio para a melhor cidade do Brasil, né? Com certeza. Sem clubismo, tá? Sem clubismo. E sobre o Conexão, Serginho, o que é o Conexão? Como foi que esse sonho, essa ideia nasceu do coração de vocês? Como foi que esse projeto começou? Certo. Então, inicialmente, o Conexão não foi... ele não foi um projeto que a gente iniciou. Era um projeto que já era da CN. E quando a gente chegou, ele já era um projeto existente. E quando eu conheci o Conexão, foi através do pastor Flávio, né, que é o líder de jovens lá. O primeiro evangelismo que eu fui era ele, eu acho que um rapaz chamado Levi, que estava comandando, que não é o Levi que vocês conhecem, é outro. Levi Cortez. Eu não sei se era ele, ou era o Rodrigo Costa, eu acho que eles estavam aí juntos, né?
E aí depois eu conheci o Conexão mais com cara de conexão mesmo, com o Wesley Pena. Acho que vocês devem conhecer, né? Sim, sim. E aí, pronto, eu só ia pro Conexão, assim, era um evangelismo que acontecia e eu ia lá, só participar e tal, de boa. Era nos mesmos moldes de hoje ou era diferente? Cara, não era... Assim, mais ou menos. Quando o Wesley tava à frente, né, que teve um período que ele liderou, era mais ou menos nesse molde, né? Tipo, pregação, louvor, do jeito que é. Só que hoje em dia, tipo, o Conexão, ele tomou muitas formas. Hoje em dia a gente tá com casa de reabilitação, né? Só que não é nossa, é parceria. E a gente também tem muitas outras formas. A gente tem trabalhado com crianças e tudo mais. Então, tá bem diferente de quando o Wesley tava na época, sabe? Entendi. Então, já existia o projeto, né? E acabou que teve um período, eu tava lembrando aqui, teve um período que começaram